Esse vídeo vai ficar um pouquinho escuro e talvez o áudio não esteja bom, mas eu espero que vocês gostem da forma que eu vou gravar aqui, tá? Esse vai ser o primeiro vídeo que eu vou gravar pro canal. Vai ser um vídeo de leituras do mês de dezembro, né? Eu voltei a ler agora em dezembro, eu tinha dado uma pausa significativa, né? De 2016 pra cá eu tava sem ler nada. Tive meus motivos pessoais, basicamente, resumindo aí, eu virei mãe. Então, assim, o tempo que eu tinha foi pros ares. Mas vim compartilhar com vocês as minhas leituras, que foram boas leituras, então eu preciso, sim, panfletar. Acho que tá certo essa palavra. Esses livros, porque realmente eu gostei e eu queria que outras pessoas pudessem conhecer. Enfim, vamos lá. Era a primeira que foi a responsável por todos esses outros livros. A Outra Volta do Parafuso, tá? Do Henry James. Esse livro aqui foi inspiração para vários outros outras artes que foram para o cinema, no caso o filme Os Inocentes, Os Outros, o clássico, e a série da Netflix, A Maldição da Mansão Bly, que pra mim é uma das melhores já feitas. Eu sei que muita gente não gosta, acha meio arrastada, mas pra mim todos os detalhes da série são maravilhosos, porque dão uma energia de melancolia ali na série, né? Um desenrolar, e pra mim é muito lindo. Eu acho uma série muito bonita, muito bem feita. Aqui a gente vai ter o início, né? De um pessoal que tá no casamento, se eu não me engano, numa festa de casamento, e depois que termina ali, acho que vai dar até um noivado. Eles começam a contar histórias de terror ao redor da lareira. Isso aqui me lembrou muito meus avós, porque eles são um pessoal do interior, e aí tem muita história pra contar, só que assim, o dia todinho só dá vontade de contar a história à noite, e aí eu ficava sem conseguir dormir pensando, meu Deus, por que eu fui ouvir? Porque eu também era curiosa pra ouvir. Mas enfim, aqui ele vai contar uma história que ele já deixou de início bem claro que não é uma história dele, mas que foi confiada a ele. De uma história de uma babá que é contratada para cuidar de 2 crianças. Resumidamente é isso, porque eu acho que vocês têm que ter a experiência de realmente ler o livro sem saber muito o que é que vai acontecer. O ponto aqui é se realmente ela está vendo as coisas que ela diz ver, ou se é tudo uma coisa da imaginação dela, porque ninguém mais vê o que ela está vendo, tá? A gente tem pontos aqui, tanto para discordar dela, achar que ela realmente está endoidando, ou para achar que realmente ela está vendo, mas que só ela que está conseguindo ver e não se sabe o porquê. Eu acho interessante de você ler sem saber muito sobre a história. O próximo, O Menino que Descobriu o Vento, a gente tem a adaptação na Netflix que eu não curti, tá? Não achei interessante, assim, porque foi muito rápido a história, e eu entendo que é um filme, tem que ser rápido, mas assim, deu muita relevância a personagens que não tiveram tanto destaque no livro, e outros que tiveram muita importância não deram a devida importância no filme. Mas, basicamente, não gostei. Vamos lá. O livro ele vai contar a história do William, que é uma autobiografia, e como ele resolveu construir esse moinho, tá? Aqui a gente vai ver a questão da fome lá na África, a gente vai ver a questão da educação, que é paga, apesar de ser um país assim mais pobre em relação a outros países, mas a gente vai ver que lá tem um governozinho podre aqui no livro, né, que é relatado, porque eles sabem como é que vivem ali o pessoal da aldeia, e mesmo assim eles ainda querem, como é que eu posso dizer, tirar até o último tostão, sabe? Teve uma seca aqui e o governo ele tinha milhos para poder dar pro pessoal, mas eles resolveram vender e vender até para ficar com o próprio dinheiro, ou seja, eles roubaram ali na cara dura durante um período de fome, onde as pessoas estavam morrendo assim no meio da rua, no meio da estrada, e eles tinham coragem ainda de fazer isso. Mas enfim, aqui a gente vai ver a importância da educação, ou até mesmo a falta dela, porque foi a falta da educação para ele, no caso da educação aqui, dele ir para a escola e receber, né? Até enfim, como eu estava falando, me enrolei. A falta da educação aqui, no caso que eu digo, dele receber, dele ir para a escola e receber, porque ele foi para a biblioteca, viu vários livros, traduziu, estudou e conseguiu, pode, e construiu um moinho, tá? Que a princípio foi para ele ajudar a família, mas acabou ajudando todo mundo da aldeia. Então eu acho um livro muito interessante
de ir principalmente para as escolas, para poder as pessoas jovens, eles verem a importância de se ter uma escola pública, de se ter um acesso à educação, que lá eles não tinham acesso a algo tão básico, tão importante para a vida de uma pessoa, e o que você faz com essa educação que você recebe, porque outros lá tiveram acesso, né? Os pais podiam pagar, mas era uma educação que ficava ali restrita apenas a você, e ele não, ele pegou toda a sabedoria e o conhecimento que ele conseguiu adquirir ali nos livros e fez isso ser transformado, tanto na vida dele como quem estava ao redor. Eu acho um livro interessante, também é bem rapidinho de ler. O próximo também é uma autobiografia, Garota Interrompida. Eu já assisti o filme, por conta do filme que eu fui procurar o livro. Aqui a gente tem a Susana, eu sou péssima com nome, tá? Que vai relatar a sua experiência num hospital psiquiátrico na década de 60. Ela vai contar aí como é que foi esse tempo que ela ficou lá, por mais ou menos 2 anos, e como isso afetou a vida dela depois que ela sai. Eu gostei do livro porque a gente sabe por alto o que acontece nos hospitais psiquiátricos, mas a gente não sabe vindo de uma pessoa que esteve lá. Tinha algumas coisas que eu achava assim muito triste de ver a situação das pessoas que estavam ali. A gente sabe que algumas não vão depois conseguir se socializar, mas eu fiquei curiosa para saber das que saíam, como é que elas iam se socializar, porque é como ficasse uma dúvida. As pessoas não confiam em você o suficiente, acham que a qualquer minuto você vai surtar e vai voltar para lá de novo, então não te dão um emprego, não se relacionam com você. Enfim, é interessante de ver, tá? É pesado. Tem alguns momentos que ela meio que normaliza e você vê quão perturbada é a mente dela de achar isso normal. Eu também li, gente, no Kindle, Simplesmente Acontece. Eu gosto muito do filme. O livro é bem rapidinho de ler, apesar de ser um livro bem grandinho, mas toda a história é narrada por cartas, e-mails, bilhetes, todo o livro, tá? Acho que só o finalzinho que é realmente uma conversa, mas todo o livro é narrado dessa forma, então é bem rápido de ler. Eu achei interessante, eu dei muita risada, chorei também, porque no livro eles levam um tempo bem considerado para poder ficarem juntos e várias coisas aparecem no meio do caminho para poder interferir aí a vida deles, tá? O próximo, a Metamorfose, ele é bem curtinho, gente, eu não imaginava não, aqui tem 90 páginas. Basicamente, a gente tem aí o grego que acorda e virou um bicho. Não se diz que bicho é. Eu imagino que seja um tipo de besouro, tá? Não acho que é uma barata, não. E aí, o que eu achei legal desse livro, né, vai contar aí basicamente como é, desde o dia que ele acorda, transformado por esse bicho aí, e como a família trata ele ao decorrer dos dias, dos meses. Achei interessante porque mostra como você não vale nada a partir do momento que você não se tem ou não pode dar nada para os demais. Porque quando ele perde o emprego, a família dele começa a tratar ele como um bicho realmente, né? Colocando a comida ali, empurrando com o pé, com a vassoura, como se tivesse alguma repulsa dele. Então é uma leitura bem interessante, porque faz com que a gente seja desse tamanho, sabe? Seja realmente um inseto, onde as pessoas elas vão te pisar, te humilhar, quando você não tem mais nada ou não pode oferecer nada para elas. Último, mas foi bem legal também, depois de ter lido esses livros aqui que me impactaram um pouco, eu li Imperfeitos, que muita gente também não gosta depois que terminei de ler, que foi bem rapidinho a leitura, tá? Eu comecei no sábado, sentei assim umas 6 horas da tarde pra ler, quando eu fui ver já tava na metade, aí eu dei uma pausa, no domingo à tarde eu voltei, e gente, é um livrozinho bem legal, tipo comédia romântica, assim, de sessão da tarde. A gente tem a personagem principal, se eu não me engano o nome dela é Oliver, acho que é assim a pronúncia, e tem o Ethan, acho que é assim. Esse nome estrangeiro pra mim é uma confusão, mas eles se odeiam, e a gente vê que eles se odeiam, não tem nenhum motivo específico, é só por, como é que eu posso dizer, mal interpretação, porque depois a gente descobre que toda essa raiva deles é só um mal entendido. Mas a gente tem uma lua de mel da irmã da Oliver e todo mundo fica intoxicado com alguma coisa lá que acontece na comida, né, no peixe que tem uma toxina. E as únicas pessoas que não sofrem essa intoxicação, eles dois. E aí, para não perder a lua de mel, que já tá, né, toda certinha,
a irmã manda ela ir no lugar dela, porque elas são gêmeas. E aí a gente vai ter esse desenrolar deles no mesmo ambiente ali, um pouquinho afastado. E como é que vai ser esse desenrolar do relacionamento deles, nessa parte de ódio pro amor. Não achei que foi rápido, a gente foi muito rápido, não sei o que, muito raso. Não foi não, gente, foi ok, tá? É um bom diálogo. O final também muita gente não gostou, disse que acontece um fato com a personagem e nem a irmã dela e nem o namorado acreditam no que ela tá falando. E aí as pessoas acham que no finalzinho ela perdoou muito rápido. Não acho que foi muito rápido, não. É tanto que ele deixa claro que ele nunca vai se perdoar por não ter acreditado nela. Então a gente tem uma conclusão sim boa. É um livrinho rápido de ler, como eu falei pra vocês. Ele tem 250 páginas, mas é uma leitura que vai fluir bem assim, bem rápido. Você vai conseguir